Uma boa tarde nesse dia 31 de maio de 2023. Ontem eu estive presente na Câmara dos Vereadores e assim espero fazer no decorrer do ano, porque isso é uma tarefa minha enquanto pré-candidato a prefeito da cidade de Itapecerica da Serra, acompanhar os trabalhos da Câmara dos Vereadores da cidade de Itapecerica da Serra. Até para que a gente mantenha um diálogo constante, mesmo com as divergências, porque as divergências elas são políticas e não pessoais. Ontem também tive o prazer de conhecer a avó da bailarina Yasmin, e ela está, assim como os membros da família, fazendo uma arrecadação para que a bailarina Yasmin, que ganhou uma bolsa de estudo para fazer uma experiência nos Estados Unidos ali por um espaço de um mês, ela vai precisar pelo menos de uns 51 mil reais entre passagem, estadia e etc. E está fazendo um jantar. Eu vi um vídeo do Jones, até questionei a forma como ele colocou, mas o Jones é um cara que tem infraestrutura, tem um salário de 20 mil reais por mês como secretário de comunicação, né? Diferentemente de mim, que tem que depender do trabalho de Uber e etc. O Chuvisco também entrou com uma colaboração, que é o espaço dele, me parece que é o hotel, porque ela falou que é ali perto do Viva a Vida, que vai ser o evento. Tá, isso é importante, é claro, acho que todo o trabalho tem que ser feito mesmo, independente do papel político do esporte da cidade de Itapecerica da Serra. Ela tem data, dia 23, ela embarca para os Estados Unidos e a família vai fazer de tudo para arrecadar esse dinheiro. A minha pergunta é, por que o município não ajuda não só a Yasmin, mas como outros atletas também? Inclusive eu expliquei para ela que eu também fui atleta de competição e na década de 90 eu precisei de recurso para participar de uma eliminatória no Nordeste e não tive o recurso porque o município não me ajudou, também não tinha uma infraestrutura familiar, então para isso não fui. Então, e era o governo Jorge Costa, tá? Uma evidência que o Jorge também nunca teve a preocupação com o esporte competitivo. Isso foi na década de 90, eram as eliminatórias aqui no Brasil para Barcelona. Em 92 foi as Olimpíadas para Barcelona. Então, desde lá, eu venho trabalhando essa ideia de que temos que ter uma infraestrutura para os atletas da cidade. Espero que a Yasmin consiga. Eu, particularmente, falei, não tenho condições, porque além da minha vida pessoal, tenho os meus filhos também. Não sou político com cargo eletivo, então não tenho salário. Vivo do meu dia a dia, mas espero que a família consiga. E espero também que eles façam uma reflexão de que, poxa, se a proposta do Erlon tivesse em andamento, não precisaria estar fazendo esse jantar. Assim como eu vi, eu até compartilhei o vídeo do instrutor aqui, né, de jiu-jitsu, o Giba, está fazendo uma campanha também de rifa e tal, e eu falei, olha, no nosso governo vai ter o fundo de apoio ao atleta. Tem um cara, acho que é do governo aí, que entrou na página e falou assim, de onde que você tirou 750 milhões do orçamento, etc. O orçamento, pessoal, ele é uma projeção. Pode ser mais, pode ser menos. Eu estou falando em 750 milhões porque eu ouvi a Câmara dos Vereadores falar da projeção, inclusive na voz do Alan Dias, de 750 milhões, o próprio Alex Pires também falou isso e tal. Todavia, e como é uma projeção, eu até acredito que eles estejam certos, porque eles têm acesso aos números. Porém, a lei de diretriz orçamentária discutida em maio de 2022 fez uma projeção para 2023, 2024 e 2025. O que o Alan Dias e o que o Alex Pires, os dois, né, falaram sobre o orçamento, é maior do que a projeção para 2023. A projeção colocada pela LDO, né, foi que 2022 seria 597, receita é uma coisa, orçamento é outra. Estou falando do orçamento.
O orçamento é uma previsão, uma projeção. 2023, 632 milhões. 2024, 648 milhões. E 2025, 708 milhões. Tá? Eles falaram em 750 milhões e eu já ouvi dizer na própria Câmara que o orçamento será menor do que os 750 milhões, porque o japonês administrou mal, não apresentou determinados projetos em várias áreas, como saúde, por exemplo, e vai perder orçamento, tá? Então, o meu projeto, e aí falo para a família da Yasmin e para todos os atletas, o Gibe, etc., porque uma coisa é certa, alguém vai dirigir essa cidade a partir de 2025. Tá? Por mais que a gente discuta na internet, reclame, etc., alguém vai discutir. Os meus adversários, nenhum tem uma proposta focada no fundo de amparo, construir um fundo de amparo ao atleta. Tá? Eu proponho que o Lars Grael, que foi um atleta de projeção, né? Veraneio, né? Ele diz o seguinte, velejador, desculpa. Ele diz o seguinte, que se o país investisse 1% do orçamento, nós faríamos vários campeões. Eu vou seguir a tese dele. De 750 milhões, nós teríamos então, investindo 1%, que hoje é 0,0000, né? Seria 7 milhões e 500 mil. Dos quais eu proponho para o fundo de amparo 5%. Isso daria em torno de 775 mil. E é maior do que eu escutei do Fábio Santana, que ele não está errado em defender também uma chamada Bolsa Atleta. Eu estou falando que nós temos que ter um fundo. Porque o fundo, nós temos que trabalhar porcentagem em cima do orçamento, porque todo ano o orçamento está aumentando. E aí eu faço um apelo ao Fábio Santana, que é o vereador, faça uma correção, coloque porcentagem, cara, não é? Ele falou em 150 mil, 150 mil é um problema. Nós temos que discutir a porcentagem, porque aí nós podemos, inclusive, aumentar essa porcentagem. Eu estou colocando 5% dos 750 milhões, do 1% do orçamento para o esporte. 5% desse orçamento para o esporte, 5% vai para o fundo de amparo. Essa é a proposta, espero que os atletas futuros e os pais, etc., entendam que nesse momento, quem puder ajudar a Yasmin, entre em contato, acho que na própria Câmara, enfim, eu não sei porque não me passaram o telefone nem nada, entre em contato e ajude, que os políticos da cidade vão ajudar e tal, ótimo, tá? Que ajudem a Yasmin, ela tem data, mas é aquilo que eu estou falando, se tivesse o fundo de amparo, não havia essa necessidade de fazer isso, quer dizer, poderia até fazer como uma forma de despedida, etc, tá? E arrecadar um dinheirinho a mais, sempre é bom, tá? Mas não depender exclusivamente de eventos, como o Gil vai depender de rifa, etc, eles vão conseguir, como sempre fizeram, mas eu penso que um governo deve investir, nós devemos fazer atletas, que é o que eu defendo. Atletas de competição. Eu defendo o recreativo, sim, mas eu defendo a competição. E nenhum governo... Qual é o atleta de competição que tem no Embu das Artes? Que o Jones Donizete está lá. Esses caras não têm compromisso. Ramon Corsini tem projeto para isso? Não, eles são governo, pô. Já foram governo, né? Foi vereador e é assessor da Analice Fernandes. Então, os caras não têm projeto. Se as pessoas pensarem um pouco, nós vamos ter aí 4 anos para implantar o fundo de amparo e atletas não precisarem mais fazer essas rifas e jantares. Talvez para ajudar um pouco mais, né? Para ter uma folga, mas não para depender disso. Saudações e até breve.